Olá, pessoal. Começa aqui o programa especial Saúde Diagnóstico, como eu já disse, feito não só para você, mas por você, para que você esteja bem informado e também um programa comemorativo aos 30 anos da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Diagnóstico para a vida, esse é o slogan da CBDL. E hoje temos a alegria, a honra de receber o Dr. Cláudio Maierovitch Peçanha Henriques. Dr. Cláudio Maierovitch, que é médico sanitarista da Fiocruz Brasília, especialista em políticas públicas e gestão governamental, presidiu a Anvisa e foi diretor de vigilância de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde. Dr. Cláudio, uma alegria tê-lo aqui no especial Saúde Diagnóstico, para contar um pouquinho também desse momento, né, e da área e dos diagnósticos na qual a CBDL está ligada. Tudo bem contigo? Tudo bem, eu agradeço muito o convite para participar deste momento, dessa comemoração dos 30 anos. É uma satisfação enorme poder interagir com vocês nessa comemoração. Bem, a honra é nossa também, a doutora Lúcia Belwadi também conosco. Bom, nesses 30 anos, como vocês já sabem, né, foi produzido esse belo produto, esse livro branco do diagnóstico laboratorial 2021 e 2022. Então, nessa abertura, doutor Cláudio, eu gostaria que você nos trouxesse um pouco, né, participou ativamente, né, acompanhando parte desses 30 anos, pelo menos, da CBDL, e também a regulação do setor que a entidade defendeu ativamente. Bom, a área de diagnóstico laboratorial no Brasil, de uma importância que não precisa ser explicada, ela já tem uma tradição antiga, muitos excelentes profissionais, muitos excelentes laboratórios também. No entanto, até algum tempo atrás, era uma área relativamente desorganizada. Havia as organizações profissionais, as organizações dos próprios laboratórios, mas não se comparava, por exemplo, a organização que tem a área de medicamentos ou alguns outros segmentos do mercado da saúde que tem uma, digamos, uma tradição maior de se expressar. E a própria chegada da CBDL, eu acho que marcou uma virada nesse sentido, reunindo não apenas um segmento ou outro, mas o conjunto do setor que olha para diagnóstico e trazendo uma organização diferente, muito rica, na minha opinião. Importância muito grande, inclusive, para filtrar aquilo que se produz lá fora, escolhendo as melhores tecnologias, conhecendo as nossas necessidades, que são diferentes das necessidades de outros países, trabalhando, então, muito fortemente, não apenas com importação, mas com toda a cadeia que envolve a área de diagnóstico. A CBDL tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido, na identificação dos diferentes papéis dentro da área de diagnóstico e também trazendo discussões científicas, discussões de organização, de qualidade, que são fundamentais. Acho que foi realmente uma virada na área do diagnóstico laboratorial, o que aconteceu ao longo desses anos de existência da CBDL. Conosco hoje o Dr. Cláudio Maierovitch, ele que é médico sanitarista da Fiocruz, e vamos então à palavra do presidente. Sejam bem-vindos a mais um especial Saúde e Diagnóstico, uma série de eventos da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, para comemorar os seus 30 anos. Nessa série de eventos, como o de hoje, trataremos de temas essenciais para a saúde aqui no Brasil. Inovação tecnológica, saúde 4.0, acesso, novas tecnologias inovadoras que permitem cada vez mais um diagnóstico precoce e preciso, levando a terapias cada vez mais eficazes. Esses são alguns dos objetivos. Contribua você também, participe e divulgue essa série de nossos eventos. Afinal, você nos ajuda a trazer cada vez produtos melhores, mais eficazes e seguros. Obrigado, contamos com o seu apoio.
Está aí, portanto, Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL. Doutor Cláudio, outro ponto importante também, inclusive citado no livro branco, é justamente a força-tarefa da CBDL, da SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, da SBPC-ML, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, e da Abramed, Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, em função de um objetivo de revalidar os testes de Covid que chegavam ao Brasil com apoio da Anvisa. Então, eu gostaria também que você trouxesse um pouco desse momento, né, dessa luta que houve, até porque no início esses testes, em especial os testes rápidos, vieram com algumas desconfianças. Nós temos, acho que, alguns desafios históricos na área de diagnóstico, particularmente quando se fala no diagnóstico de agentes infecciosos, no diagnóstico de doenças infecciosas, que é diferente da área, por exemplo, que faz exames bioquímicos ou hematológicos, que tem os seus fundamentos mais bem definidos. Nessa área das doenças transmissíveis, isso acontece em outras áreas também, na área de oncologia, em algumas outras áreas, há sempre novidades, porque há doenças que emergem, que eram desconhecidas, novas tecnologias que também não têm ainda um lugar bem definido dentro da cadeia de procedimentos para diagnóstico. Então, sempre que chega alguma coisa nova, ou sempre que há uma necessidade nova, nós ficamos cheios de dúvidas. Um bom exemplo disso são os testes rápidos. Até, digamos, 2 décadas atrás, ninguém da área médica acreditava em testes rápidos, exceto para coisas muito específicas, eventualmente pensando em testes de triagem. Eles não eram vistos com bons olhos como a ferramenta que dá o diagnóstico final. Mas muita coisa mudou de lá para cá, e, inclusive, a própria CBDL promoveu vários eventos, trouxe gente de fora e tem trazido informações importantes sobre as características das novas gerações de testes rápidos, que, em muitos casos, hoje, substituem, sem perda de qualidade, sem perda de confiança, testes que são feitos na bancada de laboratório, só que com muita facilidade, comodidade e rapidez. E, em muitos casos, a rapidez é absolutamente essencial para um diagnóstico. Não adianta fazer um diagnóstico tarde demais, porque as medidas necessárias podem não ser mais oportunas. Então, nós temos uma dificuldade no Brasil quando se pensa na avaliação dos testes diagnósticos. Não só os testes rápidos, mas o conjunto. A entidade que é responsável por fazer a avaliação, ela tem um olhar para a conformidade, digamos assim. Ela avalia se os testes estão de acordo com o que definem as normas. Só que não existem normas para cada tipo de doença, para cada tipo de situação. Existem normas gerais que são aplicáveis como princípios, praticamente. E existe uma preocupação da própria Anvisa, do Ministério da Saúde, para algumas categorias de um grupo pequeno que envolve uma responsabilidade maior, quando se trata, por exemplo, da triagem do sangue que vai ser transfundido em alguém. São situações muito específicas. De resto, existe quando há o registro da Anvisa, o registro mostra a conformidade, mas ele em si não traduz quando um teste deve ser utilizado, não, ou ele é contraindicado, ou ele não se casa com aquele tipo de finalidade, se é um teste para triagem, para confirmação de diagnóstico, para estadiamento de alguma doença. Ele simplesmente é registrado e aí os profissionais têm que saber escolher os testes. E isso acontece mesmo nessas situações de crise, como
esta tragédia que nós estamos vivendo da epidemia da Covid-19, em que a coisa que nós mais temos é ignorância, porque é tudo muito novo. Então, na medida que foram aparecendo, e de forma muito rápida, novas tecnologias para diagnóstico molecular, diagnóstico sorológico, testes rápidos com base em antígenos, muitos profissionais ficaram perdidos. O próprio Ministério da Saúde, acho que teve dificuldade de identificar que testes poderiam ser utilizados ou não. Então, este trabalho que a CBDL organizou, em conjunto com diversos atores, tem sido importantíssimo, justamente para que possa ser escolhido o exame adequado para cada tipo de situação e os profissionais, os usuários, confiem nesses resultados, desde que vistos com as suas peculiaridades. E isso não teria sido possível se não houvesse um trabalho dedicado para isso. Lúcia Alvade, doutor Cláudio Mairovich conosco. Doutor Cláudio, você comentou muito bem, né? E tem embasamento técnico e profissional para isso, né? Atuou e vem atuando diretamente na vigilância sanitária, epidemiologia, em saúde pública. É uma situação muito particular essa nossa que estamos atravessando com a Covid-19, porque a gente teve que dar respostas rápidas em plena pandemia. Então, nós não sabíamos ainda como a doença se mostrava, quais os aspectos clínicos, em que momento esses testes deveriam ser utilizados da doença, que isso eu acho que foi também uma grande dificuldade, porque primeiro a gente teve que entender toda a patologia da doença, mecanismo de ação do vírus, né? E depois também a parte clínica, para depois entrarmos aí com as ferramentas de diagnóstico. E tudo isso acontecendo em tempo real, né? Uhum. E daí essa dificuldade de estabelecer um teste padrão ouro, né? Para fase aguda, para a fase mais tardia da doença, e agirmos rapidamente. Eu acho que nós temos que tomar essa situação como exemplo para nos prepararmos para possíveis outras pandemias que possam surgir, né? Esperemos aí que não aconteçam, né? Mas não estamos livres. Teria alguma maneira de nós agilizarmos esse processo do entendimento da doença versus a disponibilidade de ferramentas de diagnóstica de forma mais rápida? Eu tenho a impressão de que, com toda a tristeza dessa pandemia, a gente tira também muitos ensinamentos. Ensinamentos, claro, de todas as ordens, ensinamentos de vida e filosóficos, inclusive, mas também ensinamentos técnicos, quando se pensa na situação de viver uma doença nova, e também ensinamentos porque muito conhecimento foi produzido em relação a doenças virais, em relação a diagnóstico de doença viral. Nós ainda temos muita dúvida. Posso pegar um exemplo. Alguém teve um contato com uma pessoa que no dia seguinte disse que estava com diagnóstico de Covid. A essa pessoa que teve contato, nós temos uns protocolos de afastamento, quarentena, etc., que são limitados justamente porque nós ainda não temos uma capacidade maior, e a gente espera que essa capacidade cresça com o tempo, com o conhecimento, de saber exatamente o que está acontecendo. Então, nós não sabemos se a pessoa pode ter se infectado ou não, e se infectou, em que momento esse vírus poderá ser detectado. Então, muita gente fica preocupada. Eu tive diagnóstico, e agora? O que eu faço? Eu preciso ficar em isolamento? Quanto tempo eu preciso? Se eu fizer o teste amanhã, aí eu posso, e der negativo, eu posso voltar a trabalhar, eu posso conviver com as pessoas da minha casa? A gente diz, não pode, porque pode estar negativo amanhã e ficar positivo no dia seguinte.
E aí existem tentativas, faz um teste amanhã, faz outro teste depois de 5 dias. Isso tem acontecido com muita frequência nos mais diferentes cenários. Em escolas, em locais de trabalho, estabelecimentos de saúde, em que a medida segura recomendada, no fim, é que a pessoa fique afastada durante 2 semanas, caso ela não tenha nenhum sintoma. É possível que, um pouco mais adiante, nós tenhamos tecnologias capazes de dar respostas melhores para isso. Ainda não temos, então, certamente é um momento de transição que a gente está vivendo, de aprendizado. Mas nós aprendemos mais sobre a imunologia desse vírus. Então, por exemplo, depois de quanto tempo é possível detectar anticorpos? Que tipo de anticorpos? Em quanto tempo eles vão desaparecer? Nós ainda nem sabemos como medir se a pessoa está protegida ou não pela vacina ou por uma doença prévia. Isso tudo certamente virá com a evolução da área de diagnóstico, com outros estudos mais aprofundados, que não olhem apenas para anticorpo, olhem também para imunidade celular, etc. Mas este aprendizado todo, acho que deixa à nossa disposição algumas ferramentas que poderão ser aplicadas em caso de outras epidemias. Então, um bom exemplo é o teste rápido de antígeno. Já era usado para algumas coisas, para algumas arboviroses, no caso dengue, por exemplo, é usado um teste chamado NS1, mas as pessoas não estão acostumadas com isso. Agora estão se acostumando. É um teste fácil, rápido, pode ser feito até em casa. Existem países em que o governo fornece teste para a pessoa fazer em casa, com saliva e tal, e já saber com uma boa chance de acerto se ela tem o vírus ou não, se ela se infectou ou não. Então, são coisas que acho que vão ficar à nossa disposição para um momento em que surjam outros agentes. Nós vamos precisar trabalhar muito também para tentar aumentar a nossa capacidade, claro, não de previsão, a gente não tem bola de cristal, mas de enxergar as ameaças mais prováveis. Eu me lembro quando nós tivemos a epidemia pelo vírus Zika aqui no Brasil, que nós não tínhamos diagnóstico no início, nós não tínhamos ferramentas para diagnóstico. E discutimos com vários laboratórios, inclusive laboratórios públicos de referência, diziam, puxa vida, nós já deveríamos ter, sabendo que existe esse vírus, ainda que de uma maneira muito distante, nós já deveríamos tê-lo na nossa biblioteca aqui de reagentes para alguma eventualidade. E novas tecnologias têm surgido, da virômica, metabolômica, etc., que podem permitir novos saltos. Acho que este momento que a gente vive é um momento de um salto no conhecimento de diagnóstico de doenças transmissíveis. Mas para isso, né, doutor Cláudio, nós temos que ter investimentos em ciência, pesquisa e tecnologia. E a gente percebe que as prioridades, né, do nosso atual governo têm sido outras. Eu acredito que a lição aprendida com essa pandemia não tenha sido muito bem processada, né? Eu acho que para a gente ter essas respostas mais rápidas, nós temos que ter investimentos, temos que investir em pesquisas, em centros de tecnologia, né? E realmente é crucial isso. Não estamos salvos de outras situações como as que estamos passando agora, né? A capacidade que nós temos de detectar uma doença nova, um agente novo, e oferecer respostas é diretamente proporcional à nossa capacidade científica. Nesta pandemia, boa parte das coisas que nós estamos usando vem de tecnologias importadas. Ainda bem que elas existem. Mas por quê? Nós já temos visto bons exemplos de cientistas do Brasil que estão trazendo novidades nesta pandemia, estão produzindo conhecimento, em geral de forma heróica, porque trabalham com grupos de bolsistas que ganham mal, que têm as suas bolsas suspensas porque o CNPq cortou o financiamento. Exatamente. E aí ficam trabalhando até voluntariamente
pelo aprendizado e pelo prazer. Em geral, pessoas jovens têm mais disposição para isso e trazem respostas objetivas. Tivéssemos nós, de uma forma organizada, o financiamento de pesquisa, um planejamento desta relação entre pesquisa básica, pesquisa aplicada e a saúde pública, nós seríamos uma potência. Não tenho dúvida de que isso tudo traria produtos, inovações quase prontas para a incorporação pelo aparelho produtivo, que também ainda é bastante tímido no nosso Brasil quando a gente fala em tecnologia de ponta. Claro, essas coisas andam absolutamente juntas. Nós não temos investimento em pesquisa e também não temos investimento em inovação e em desenvolvimento tecnológico. De vez em quando a gente vê as pessoas orgulhosas de que o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é o maior exportador de alimentos, de proteína animal, etc., do mundo. E as pessoas, claro, nenhum problema quanto a essa potência. É importante que o Brasil produza alimentos para o mundo. Mas parece que não existe uma crítica que nós já deveríamos ter superado esta vocação como a nossa principal. Nós já poderíamos ter uma vocação voltada para a tecnologia, voltada para o conhecimento, voltada para a inovação, certamente nos colocaria num patamar muito superior. É engraçado, não é engraçado, é estranho quando a gente vê, por exemplo, as discussões da área ambiental. Muitas vezes a gente vê brasileiros fazerem a crítica da proteção ambiental no Brasil e falam, não, porque lá no exterior eles falam farm here, forest there, quer dizer o quê? Que são as fazendas dos outros países e a floresta aqui no Brasil, dando a entender que a floresta não produz riquezas. Mas acho que essas pessoas estão ainda enxergando uma era antiga. Acho que as pessoas, o que mais se fala atualmente hoje, e se não se fala, é o que mais se pratica, é technology here, farm there. Quer dizer, nós somos a fazenda, nós não somos a tecnologia. Assim como não se enxerga bem o valor do ambiente, o valor das florestas, inclusive, também não se enxerga o nosso potencial, a nossa enorme capacidade, assim, inclusive de cooperação. Tem boa parte dos pesquisadores brasileiros atua em rede com pesquisadores dos principais centros de pesquisa do mundo. Mas, infelizmente, nós não temos a capacidade de transformar isso em tecnologia útil, em inovação que tenha características brasileiras, digamos assim. É uma pena, né? E nós temos aí que agradecer todo o trabalho que a CBDL vem desenvolvendo, principalmente trazendo esse relacionamento junto às empresas, provendo a inserção dessas novas tecnologias aqui no país e também trabalhando em normativas de padronização, de métodos relacionados à área de diagnóstico, que a gente sabe que hoje são fundamentais para a detecção de doenças, né? E estamos vivendo, nesse momento, a necessidade de termos essas ferramentas de diagnóstico a favor das pessoas para a gente poder agir rapidamente. Então, a CBDL tem desenvolvido esse trabalho de forma brilhante e tem atuado juntamente com essas grandes empresas, e graças a esse trabalho é que essas tecnologias de empresas multinacionais têm sido introduzidas aqui no nosso país, né? E o que o Dr. Cláudio traz é realmente, né, o ensinamento que fica desse processo todo, né, que a ciência deve ser respeitada, né, investimento da ciência ampliado sempre, e principalmente inovações. Dr. Cláudio, eu biografei o Dr. Haroldo Galassini, presidente da Coamo, que é a principal cooperativa agrícola da América Latina, e outro empresário da pecuária. É impressionante, né? Porque não depende de recurso público, os investimentos que se faz em inovação para se produzir mais em menos espaço, preservando a natureza e ampliando, né, a capacidade produtiva. Então, é esse o trabalho, né? O investimento na inovação, na tecnologia. Agora, doutor Cláudio, as pessoas se lembram que o senhor também, né, foi um dos convocados pela CPI
da Covid, apresentou sua posição, e eu li um texto, né, muito interessante do senhor, do seu texto, né, entre tantos, né, aonde, abre aspas, dizia: quando isso tudo acaba, referindo-se, né, à pandemia, no caso da Covid, abrindo aspas, também há estimativas de que para a doença deixar de circular intensamente, será preciso que cerca de 70% da população seja infectada. Isso se chama imunidade coletiva. Aí você coloca entre parênteses, também se adota a desagradável denominação de imunidade de rebanho, né? Fecha aspas e fecha parênteses. Então, em relação a isso, né, estamos perto, estamos caminhando nessa tal imunidade coletiva, né, que popularmente se chama de rebanho. Estamos aí virando os 40%, caminhando por 50% da vacinação em dose dupla no país. Lena. Olha, eu confesso que eu tenho tido alguma dificuldade de interpretar o que está acontecendo. Por quê? Nós, com certeza, ainda não atingimos a imunidade coletiva. Nós temos uma variante circulando intensamente no Brasil, a variante Delta, que provocou um reacendimento da doença em vários países. Vamos lembrar o país onde ela surgiu, que foi a Índia, mas aconteceu no Reino Unido, continua acontecendo nos Estados Unidos, que foram países que começaram a vacinar antes de nós e com uma velocidade grande. Agora a gente está alcançando uma proporção de vacinados perto dos Estados Unidos, porque, uma vez que haja vacina disponível, a nossa capacidade de vacinar rapidamente é muito grande. Nós somos bons nisso. E no Brasil, não tem havido pelo menos até o momento, esse ressurgimento dos números crescentes. Nós estamos com números que decresceram ao longo das último mês, eu vou dizer assim, últimas 4 semanas, aparentemente se estabilizaram num patamar inferior, mas a gente tem muita dúvida, porque esses dias parece que a média móvel de mortos, que é aquele cálculo que se faz tirando a média dos últimos 7 dias, voltou a crescer. Então, eu ainda acho muito perigoso a gente contar com uma queda sustentada da transmissão da doença, porque acho que nós ainda não estamos fazendo as coisas de forma adequada. O que aconteceu nos outros países, mesmo com vacinação, foi que, na medida em que se relaxou completamente o cuidado com a doença, ela voltou a subir. Mesmo Israel, que tinha vacinado a sua população inteira, praticamente, população adulta inteira. Então, eu confesso assim, eu estou com um pouco de dificuldade de interpretar esses dados. Agora, de qualquer forma, nós pegamos ritmo agora, estamos vacinando pouco mais de 2 milhões de pessoas por dia, 2 milhões de doses, na verdade, porque eu estou juntando segundas doses com primeiras doses. E o que a gente pode projetar é que até o final do ano, nós já estamos, acabamos de entrar na primavera, até o final do ano, toda a nossa população adulta estará completamente vacinada. Isso deve nos dar um pouco mais de conforto. Mas acho que tem um alerta também. Nós temos aproximadamente 45 milhões de pessoas numa faixa etária de até 14 anos de idade. Que uma pequena parte pode ser que seja vacinada de 12 a 14, mas a gente pode arredondar um pouco esses números. Digamos, 40 milhões de jovens, de crianças e pré-adolescentes que não serão vacinados agora. Isso é uma população grande, não é uma coisa qualquer. 40 milhões de pessoas são 3 vezes a população 3, 4 vezes a população da cidade de São Paulo. Então, este número é suficiente para manter o vírus em circulação. Então,
eu não tenho dúvida de que mesmo depois do final deste ano e de que nós consigamos comemorar que a população adulta recebeu as suas doses definidas, o vírus vai continuar circulando, e vai circular bastante, não é pouco, porque é muita gente que sem proteção, e é um vírus que é muito transmissível. E aquela porção de pessoas que foi vacinada, ela tem uma heterogeneidade, ou que foi elegível para vacina. Uma pequena parte pode ser que não se vacine. Dos vacinados, a maior parte desenvolve uma imunidade boa contra formas graves, uma imunidade razoável contra a doença leve ou assintomática, e a gente não sabe quanto tempo essa defesa vai durar. Já existem estudos de que nos idosos com mais de 70 anos de idade, depois de 6 a 8 meses, essa imunidade cai bastante. Então, nós vamos continuar tendo transmissão e, de vez em quando, vamos ter surtos localizados e vamos continuar tendo casos que não serão tão raros em adultos e idosos que, por alguma razão, não conseguiram ter imunidade com a vacinação, mesmo sabendo que são boas vacinas que a gente tem. Eu faço uma especulação e não defendo isso aqui como nada de base científica, é apenas uma impressão baseada em experiência que a gente tem com outras doenças. Que nós vamos viver agora, então, o reforço para as pessoas mais idosas, o reforço para as pessoas que têm um comprometimento de imunidade, a vacinação de adolescentes chegando até 12 anos de idade. E a partir do ano que vem, vamos começar novos ciclos. Acredito que não vai demorar muito para que as crianças sejam introduzidas nesses ciclos. Então, e que pessoas que já receberam um esquema completo recebam de novo ou uma dose de reforço ou 2 doses, a gente não sabe ainda, nos próximos anos. Então, nós certamente vamos conviver com este vírus por mais 2 anos, 3 anos, e aí eu acho que nós já vamos estar numa situação bem mais confortável, porque as pessoas terão sido vacinadas várias vezes, e isso já vai dar uma imunidade mais robusta e mais duradoura. Até lá, nós vamos ter um período de uma situação melhor, mas acho que nós vamos ter que manter alguns cuidados, especialmente com as grandes aglomerações. Sem dúvida, né, doutor Cláudio? Eu acho que também uma grande preocupação é a detecção dessas variantes rapidamente em larga escala, que nós sabemos que são métodos de diagnóstico bastante caros, né? E não são todos os locais que dispõem de sequenciamento para entendermos que tipo de vírus nós estamos tendo contato. Então, eu acho que também essas novas tecnologias são necessárias para justamente acelerarmos aí a identificação dessas variantes, né? Exatamente. Houve algumas inteligentes improvisações que foram feitas, fazendo combinações de testes que permitiam, não agora, mas alguns meses atrás, detectar algumas variantes com testes que não eram sequenciamento. Então, com uma combinação de variantes que davam falso negativo num teste, que davam positivo em outro, e uma combinação permitia deduzir, por exemplo, no caso da variante alfa, e, se não me engano, da variante gama também. A delta ainda não. Agora, isso é fruto da criatividade, do aprendizado, ainda não é fruto do espalhamento de tecnologias que aumentassem a nossa capacidade. Nós temos muitos centros capazes de fazer sequenciamento, mas pouquíssimos deles têm etapas automatizadas que permitam fazer sequenciamento em grande volume, em uma escala maior. A gente ainda fica muito no escuro. Quando a gente olha para os números do Reino Unido, assim, a gente quer se esconder embaixo da mesa. Tem uma mesa aqui na minha frente, viu? Vocês não estão vendo, mas tem uma mesa aqui.
Quer dizer, enquanto eles fazem 200 mil sequenciamentos, a gente faz 2.000, 5.000, assim, com um grande esforço. Então, de fato, a gente fica muito no escuro para saber o que está acontecendo. Existe uma chance de que desses 5.000 que a gente faz, apareça uma sequência que acabou de surgir, mas é uma chance baixa. É mais provável que a gente só descubra que tem uma sequência, uma variante nova, depois que ela já esteja bastante espalhada no nosso país. É verdade. Inclusive, no início da pandemia, muito se questionava sobre a estatística, né, dos números em relação às pessoas que haviam contraído a doença, aos óbitos, e principalmente, né, reclamando que faltava testagem, né, para que esses números fossem mais fidedignos. Então, duas perguntas em uma, né? Esses números hoje estão mais confiáveis, estão mais reais dentro do que acontece em relação à pandemia, e aproveitando também o seu largo conhecimento como médico sanitarista, a grande discussão hoje, inclusive, né, com pessoas se negando ou querendo que os filhos não se vacinem mais, é nessa situação também da vacinação heteróloga, né? Mescla de vacinas, né? Que é o nome técnico que se dá, né, da estratégia de combinar essas vacinas diferentes. Então, gostaria também, se possível, que o senhor pudesse traçar um panorama sobre isso e também em relação, né, 3 perguntas em uma, né? A Pfizer para os adolescentes, que também foi uma discussão forte, né, como forma de orientar a população. Tá, vamos pela ordem, então. Como dizem os nossos políticos em tempos normais. Agora eles dizem coisas impensáveis, né? Inimagináveis. Mas em tempos normais, pela ordem, era o jargão deles, né? Nós demoramos para ter capacidade diagnóstica no Brasil. Então, nós fomos perdendo oportunidades. Porque, primeiro, nós não tínhamos capacidade nenhuma e adquirimos uma pequena capacidade o governo dirigiu esta pequena capacidade para a detecção de casos de pessoas que chegavam do exterior. Claro, é importante. No entanto, já havia uma chance razoável de que a doença estivesse circulando no Brasil, já não fosse apenas uma questão de casos importados. Mas nós não tínhamos capacidade, possibilidade de saber isso, porque só eram testadas as pessoas que tinham vindo de lugares onde já se sabia que havia transmissão. Depois disso, passamos a ter alguma disponibilidade de testes que eram usados basicamente para quem era internado, porque eram poucos, e aí não é um raciocínio, não é um planejamento isso. Não dá para dizer que isso é um plano. Vamos testar os casos mais graves. Porque talvez até esses fossem os mais fáceis de diagnosticar, porque um quadro clínico mais exuberante, mais característico, nós já sabíamos, já tínhamos algumas informações da vigilância laboratorial de que os outros vírus respiratórios praticamente desapareceram nesse período, era só Covid. Então, essa confirmação não era tão necessária, teria sido mais importante diagnosticar precocemente, não é nem precoce, oportunamente, os casos no início dos sintomas, para fazer o isolamento, buscar os seus contatos, para justamente conter a transmissão, do que confirmar que um caso que foi internado no hospital com todas as características de Covid e inexistindo qualquer tratamento específico, ou seja, com confirmação, sem confirmação, nada deveria mudar no tratamento. Isso era menos necessário. Então, acho que a gente conviveu com isso, e com isso também aquele começo gerou números que não podem ser tratados com tanta confiança, mas são os que nós temos. É possível fazer estimativas sobre eles. Mas ainda hoje, nós sabemos que uma parte importante das pessoas que têm a doença da forma mais leve, sem sintomas muito exuberantes, e praticamente a totalidade das pessoas que não têm sintomas fica sem diagnóstico. Então, a gente tem estimativas variadas, eu acho que a gente precisaria ter mais um motivo, né, para a pesquisa,
gente precisaria ter pesquisas mais confiáveis para saber qual é o tamanho do iceberg, vamos dizer assim, que a gente não está enxergando. Acho que não é mais só aquela pontinha como era nos primeiros dias, é um pouquinho mais, mas nós não sabemos o formato dele embaixo d'água. Então, provavelmente, este número de casos que nós temos com diagnóstico confirmado representa algo como 1/3, digamos, do número total de pessoas que se infectaram. Isso é um problema, porque a gente tem dificuldade para comparações e para saber o que está acontecendo com o nosso cenário epidemiológico. E isso também pode nos trazer uma confiança que não é adequada, que tem uma parte, tem uma matéria escura, uma parte que a gente não enxerga. E se nós dissermos, tem 20 milhões de pessoas diagnosticadas, quer dizer que 60 milhões tiveram já infecção e estão imunes? Não é bem assim, vamos devagar. Não dá para a gente fazer essas afirmações, então tem uma grande margem aí que a gente... Margem não, nós estamos na margem, tem um principal que a gente não enxerga direito. A segunda questão é da combinação de vacinas e dessas estratégias de vacinação. Mas acho que a gente que tem um pouquinho mais de proximidade, às vezes o pessoal fala, os pesquisadores, eu não me sinto um pesquisador, participo esporadicamente de pesquisa, eu sou cliente dos pesquisadores, eu sou um consumidor de pesquisas. Mas a gente ficou todo mundo aqui de queixo caído com a velocidade que se teve para conseguir produzir essas vacinas. Vacinas boas, vacinas muito seguras, com um bom perfil de eficácia, com produtores qualificados. Isso é inédito na nossa história, na história de todo mundo que chegou até aqui. Provavelmente nós não vamos ver um outro feito desses num futuro tão próximo. E o Brasil se atrasou muito para fazer as suas encomendas. Então, com isso, nós começamos tarde e este foi o principal problema da nossa vacinação, porque as vacinas utilizadas no Brasil são todas vacinas que têm uma boa performance. Com o tempo, a gente está percebendo que tem vantagem para uma, desvantagem para outra. Existem alguns estudos já publicados, inclusive, sobre combinação de vacinas, mostrando que, pelo menos para algumas delas, para a vacina de vetor viral, como a AstraZeneca, que a Fiocruz produz aqui, junto com a vacina de RNA, como a Pfizer, que é oferecida aqui, essa mistura é capaz de gerar, aparentemente, resultados até melhores do que as duas doses com a mesma vacina. Os imunologistas certamente estão entendendo esses mecanismos. Pode ser que provocar o sistema imunológico em 2 pontos diferentes funcione melhor do que provocar sempre no mesmo lugar. Tem, por exemplo, uma proteção melhor contra novas variantes que vão chegar. Nós ainda não temos muita pesquisa com a Coronavac, justamente porque não é uma tecnologia das principais economias, não, mas dos países ocidentais mais poderosos. Quem ousaria dizer que a China não é a segunda principal economia do mundo? Mas de qualquer forma, esta combinação não tem sido tão estudada, mas aparentemente essa combinação também deve funcionar. Baseadas em pequenas modificações, mas capazes de dar uma performance maior. E aí, acho que cada vacina vai ter o seu lugar, a sua indicação mais precisa. Apenas como exemplo, a vacina do vírus inativado, que é a nossa vacina, a nossa Coronavac, produzida pelo Butantan, ela às vezes é vista meio de lado, assim, mas essa vacina não produz tanta imunidade e tal.
Primeiro, a gente não tem segurança disso. Ela tem bons resultados e tem resultados de campo que têm mostrado uma performance até melhor do que os resultados de laboratório. E segundo, ela é a vacina mais segura entre todas, quando se pensa nos eventos adversos. Então, isso é um quebra-cabeça. Saber qual vacina vai ser indicada para quem, em que momento, é um aprendizado. Há uma peculiaridade que a única vacina aprovada até este momento no país para utilização em adolescentes é a vacina da Pfizer, que é uma excelente vacina, ela tem um perfil de segurança ótimo, e os adolescentes, podem tomar essa vacina com absoluta tranquilidade. Mas houve uma polêmica aqui no Brasil, uma polêmica colocada no lugar errado. A grande discussão deveria ser sobre prioridade. É momento de nós vacinarmos adolescentes ou a gente tem outras prioridades anteriores que devem fazer com que os adolescentes esperem um pouco mais, sabendo que, em geral, há exceções, é claro, mas, em geral, a doença é mais leve entre eles. Há até essa discussão no campo mundial, quer dizer, será que os países têm que vacinar crianças e adolescentes, começar a dar reforço, ou a gente deve esperar que os países que têm menos acesso tenham acesso, até porque vale aquela máxima sempre repetida pelo diretor da OMS. Enquanto não estivermos todos protegidos, ninguém estará protegido. Ninguém estará seguro. Mas, feitas essas considerações, do ponto de vista técnico, a vacina é muito boa. No entanto, houve eu vou chamar de atrapalhada, porque eu não quero enxergar má fé nisso. Houve uma atrapalhada do Ministério da Saúde quando anunciou que iria suspender a vacinação entre adolescentes porque houve eventos adversos. Não é por isso. Não tinha sentido suspender por causa de eventos adversos. Não houve eventos adversos importantes que possam ser atribuídos à vacina. O que houve, sim, foi falta de vacina. Então, a gente podia dizer, não tem sentido dar prioridade para adolescentes enquanto todo mundo não tiver recebido, os adultos não tiverem recebido a segunda dose, ou enquanto os mais idosos e os imunocomprometidos não tiverem recebido os seus reforços. Aí é uma discussão colocada num outro lugar. Só que o que ficou foi a confusão. Acho que nós vamos ter oportunidade, vamos ter tempo aí para frente de desfazer essa confusão e de vacinar, sim, os nossos adolescentes também, sem que isso signifique tirar a vacina do braço de quem precisa mais. Declarações e avaliações como a sua ajudam muito nessa forma, né, de orientar a população brasileira. Dr. Cláudio Mairovich, quero agradecer demais a sua participação e que nessa despedida você deixe uma mensagem para todos nós. Eu que agradeço mais uma vez aqui por essa oportunidade. Eu não posso deixar de falar mais uma vez dos 30 anos da CBDL. Eu sou testemunha, por posições que ocupei e pela interação que tive com a CBDL nessas oportunidades, do trabalho sério, do trabalho importante feito pela entidade, que tem, para mim, duas marcas importantíssimas, que não são aquelas apenas do seu papel técnico, do seu papel de quem atua no segmento laboratorial. Mas, diferentemente de boa parte das representações que interagiam conosco no governo, fosse na Anvisa, fosse no Ministério, que, em geral, faziam, de forma legítima, não há nada de errado nisso, defesa de interesses, a CBDL, em geral, trazia ideias, trazia conceitos, trazia novidades e uma visão de futuro para a área de diagnóstico. Isso sempre foi muito importante, porque isso funcionava como um estímulo para prospecção do futuro e de possibilidades na área de diagnóstico, e não como uma reação, digamos assim,
em que o interlocutor do governo ficava preocupado em não haver contaminação de interesses. A CBDL nunca chegou para dizer, olha, esta empresa associada à minha está com problema aqui, o registro não saiu, ou o Ministério tem que comprar esse produto ou aquele produto. Isso a distingue de um conjunto de entidades que atuam no setor saúde. E uma segunda coisa também, que eu acho que a CBDL é inovadora, e não por acaso o seu presidente é protagonista desse movimento, se refere à incorporação dos valores de compliance, ou seja, regras que colocam acima de outros valores a ética nos negócios, ética concorrencial, ética no seu comportamento, que é um movimento relativamente recente, mas que sempre fez parte, na minha impressão, do DNA da CBDL. A preocupação de que não houvesse contaminação de interesses, de que não houvesse benefícios que não deveriam existir. Então, quero, nesse momento aqui, trazer o meu reconhecimento ao papel importantíssimo da CBDL, a grande transformação que tem sofrido o segmento da área diagnóstico, hoje um segmento moderno, que trabalha com uma eficiência incrível. Acho que os próprios entes governamentais têm incorporado muito desse conhecimento e dessa tecnologia de organização, não estou falando apenas das tecnologias vendidas, mas de um jeito de funcionar. Isso tem sido muito importante. E com isso também destaco que acredito que gradativamente nós vamos ficando mais preparados, tanto para enfrentar desafios novos que vão surgir pela frente, como para enfrentar desafios que a gente sempre teve, como trabalhar de maneira eficiente, trabalhar com racionalidade, usando tecnologia adequada para necessidades da nossa população. Existem movimentos que a gente observa de uso acrítico de tecnologias, que acho que a gente vai aprendendo aos poucos a utilizar o que deve ser utilizado, o que pode produzir benefício, e reservar para algumas poucas situações tecnologias que são incertas, que são muitas vezes muito dispendiosas e cujo lugar ainda não é bem conhecido no nosso arsenal da saúde. Perfeito, muito bom, Dr. Cláudio. Olha, uma honra tê-lo aqui, com tanta lucidez, com tanta clareza, com tanto conhecimento, compartilhando tudo isso aqui conosco. E em nome da CBDL, agradecemos a sua participação e o especial Saúde e Diagnóstico está aqui aberto para a gente ir atualizando essas informações. Muito obrigado, Dr. Cláudio. Muito obrigado, saudações a todos. Todos nós. Este, então, Dr. Cláudio Mairovich, médico sanitarista da Fiocruz Brasília, especialista em políticas públicas e gestão governamental e que presidiu a Anvisa e foi diretor de vigilância de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde, aqui conosco no especial Saúde Diagnóstico. Obrigado pela sua participação. Até o próximo programa. CBDL, Diagnóstico para a Vida. Tchau, pessoal.